Boa noite. Eu vou só colocar aqui agora o nome da live e chamar o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Boa noite. Veio? Aí. Tudo bem, Rebeca? Boa noite. Boa Tentando fixar noite. mas eu não estou conseguindo. Vê se você consegue enviar para mim o nome, lançamento, direito, arte e negritude. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karina. Camila. Tá difícil de eu escrever direito aqui, direito. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Parece que não vai. Boa noite. Tainá. Ai, deixa eu ver agora. Ai. Não tô conseguindo fixar, não. Acho que agora vai. Pronto. Foi. Acho que a gente pode começar, né? Assim, na verdade, tá chegando gente ainda. Tá bom? Boa noite, Cleber. Vamos esperar mais um pouquinho. E a gente começa. Levemente ansiosa, levemente nervosa. Tava tranquila até uma hora atrás. Fique calmo. Não tem. Já, já tá no mundo o livro. Já tá no mundo. Eu acho que não para de subir. Ficou em 15, 17 agora. Tá, então acho que a gente pode começar para não ficar também alongando muito. E aí quando ficar lá no feed, não ficar, né, aquela demora toda. Uhum. Ai, que maravilhoso. Vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Rebeca de Souza Vieira, Rebeca Vieira, né? E junto com o Veison Muniz, a gente acabou, né, consolidando o livro Direito, Arte e Negritude, que foi lançado no dia 21, no Dia Internacional, né, de luta contra a intolerância racial. E aí a gente agora está fazendo o lançamento aqui no Instagram, que é um modo de vincular ainda mais as pessoas ao lançamento e ao livro. O livro está de forma gratuita no site da FI, tem um link na bio, acho que na Veison também tem, e na minha bio também está o link do livro. Vocês podem baixar à vontade e compartilhar, o importante é que compartilhe. E aí a gente vai dar aqui início, eu vou passar para a Veison, e ele vai começar a falar alguns agradecimentos, vai falar algumas coisas, e aí depois a gente passa a bola para cá. Além disso, a gente vai conversar também com alguns autores. Eles vão falar mais ou menos como foi, né, a escrita do capítulo no livro e sobre o que é esse capítulo, para ver se instiga também a leitura de vocês, até porque o nosso livro é Direito, Arte e Negritude, mas ele tem uma base muito interdisciplinar. Então, ele dialoga com direito, dialoga com outras áreas e dialoga principalmente com a arte, que envolve aí todo mundo, toda a humanidade, né? A humanidade é marcada pela arte. Então é isso, passo para a vez a bola. Boa noite. Bola aceita. Agora vamos ver se a gente faz uma boa tabelinha, né, Rebeca? Conseguimos com essa grande tabelinha que foi o
Direito, Arte e Negritude. Eu agradeço a participação de todas as pessoas aqui, mas antes de falar do livro, propriamente dito, eu acho que é importante eu pontuar que esse dia é de felicidade, mas também é um dia de luto. Nós temos mais de 300 mil pessoas vitimadas pela Covid-19, e isso é importante de ser pontuado. E é um dia também de luta, um dia de luta pela vida, um dia de luta pela vacina para todos, um dia de luta pela vitória contra esse governo genocida que, infelizmente, nós temos no nosso país. Bom, feito esse disclaimer inicial, acredito que também eu preciso, tenho que fazer isso, até porque ela não tem Instagram, não sei se está vendo isso, mas eu vou fazer porque ela merece, que é o agradecimento à ídola Regina, que eu tenho a honra e felicidade de chamar de mãe, que é minha co-organizadora no Direito, Política e Cinema, com spoilers no Lume 3, baixem lá no site da FI também, por todo o apoio material na concretização do Direito à Arte e Negritude. Mãe, tua cópia impressa já está devidamente comprada, e assim que ela chegar, nós vamos marcar um encontro presencial para eu te entregar a cópia. Bom, gente, sobre o processo criativo do Direito, Arte e Negritude, eu preciso dizer que, como vocês todos viveram, como vocês todos sabem, 2020 foi um ano extremamente violento e trágico. O meu áudio está baixo, vamos ver se eu consigo. Para mim tá um pouco mais tranquilo. Você tá com fone, né? Puxa o fone mais para perto da sua boca, para ver se melhora. Vamos. Se eu tirar o fone, vamos ver se Tira aí para ver. Vamos ver se melhorou? Acho que melhorou, deu Melhorou? uma equada, mas melhorou. Beleza. Magda Prates, um beijo. Me diz se melhorou o áudio que eu tô, que eu tô vendo ali. Mas então, voltando ao que eu estava falando, né? O processo criativo do Direito, Arte e Negritude, ele começa em 2020, que foi um ano extremamente violento e trágico. Né, o agravamento da pandemia do novo coronavírus trouxe para um grande número de pessoas pretas e pobres uma série de violações de direitos de toda a ordem. E em junho, isso culminou num caso extremamente brutal de violência policial, que foi o assassinato de George Floyd, que foi vitimado ali ao vivo na frente das pessoas, e depois o vídeo viralizou, e isso foi o estopim do que a gente pode identificar como uma primavera antirracista. Né? Aqui no Instagram nós vimos isso, inclusive, pelos perfis que foram compartilhados com pessoas negras, também as telas pretas que foram postas. No meio dessa profusão de sentimentos de dor e de revolta, eu recebo um convite do nosso girassol do sertão, da nossa força da natureza, da pessoa maravilhosa, da grande realizadora de Direito e Arte no Brasil, que se chama Exilda Mello, que assina a apresentação do nosso livro, que disse: Weisel, é o momento de tu organizar uma obra sobre negritude no direito e na arte, me dando total liberdade criativa e ainda fazendo ponte com essa parceira de crime, que é a Rebeca. Rebeca criminalista, me perdoe, mas é minha parceira de crime, essa pessoa generosa, talvez a pessoa com a que eu tenha trabalhado em meio editorial mais colaborativa, que organizou o Direito, Arte e Negritude com extrema sensibilidade, com extrema dedicação, que nunca teve nenhum problema de responder todos os meus WhatsApps, fazer reunião domingo de noite. Então, assim, Exilda, Rebeca me trouxeram esse olhar nordestino, e esse olhar nordestino, ele me oxigenou, me deu inspiração para fazer os capítulos que eu assino e também trabalhar com dedicação para que a gente realmente tivesse nesse projeto colaborativo um filho desse isolamento social produtivo. Aqui a gente defende a simbiose da arte como resistência política e do direito como efetivo instrumento da garantia de bem-estar para as pessoas. Esse livro,
a mim em específico, mas também a pessoas com quem eu falei, nos ajudaram a manter a nossa saúde mental no meio de um 2020 tão difícil. E, nesse sentido, a minha ideia sempre foi que a obra fosse gratuita para todos os autores e de acesso livre para quem desejasse acessá-la. E é isso que a gente conseguiu agora, nesse 2021, entregar para as pessoas. Mas isso só foi possível, e por isso que a minha fala é uma fala de gratidão, com o trabalho de muitas outras pessoas. E aqui eu rendo agradecimentos à doutora Asa Nigeri, né, que é pós-doutora em filosofia africana, que aceitou prontamente prefaciar o livro e trouxe uma rica reflexão inicial sobre a ancestralidade africana, que norteou muito da concepção de vários dos trabalhos. Eu agradeço aqui imensamente ao trabalho totalmente gratuito e livre de qualquer imposição de condições do Leandro Ramos Reis, lekings.art, sigam ele, esse artista afrofuturista maravilhoso que nos presenteou com a capa e com a contracapa do livro, nos deu também a oportunidade de apresentarmos para as pessoas a sua concepção de capa, que está incluída também no livro, né? Eu tenho que agradecer aqui ao Tramando Ideia Rap, que compartilhou conosco trechos das suas músicas, que são verdadeiras poesias, que são encontradas ao longo do livro como intervenções. E aqui um grande abraço, em especial ao Nego Yelo, que fez essa ponte comigo, esteve sempre em contato. E assistam o novo clipe deles, Girlfriend, que estreia no dia 29/3, no YouTube, em todas as redes sociais. Sigam eles. As redes sociais vocês conseguem encontrar no próprio livro, estão indicadas lá no livro. Assistam ao clipe que vai ser lançado. E é óbvio que eu não posso deixar de agradecer também a todos os autores e autoras que nos emprestaram nesse Direito, Arte e Negritude o seu olhar sobre a vida, o seu olhar sobre o direito, o seu olhar sobre a arte, o seu olhar sobre a negritude. Eu, no pós-fácil do livro, eu faço uma citação ao samba enredo, criador e criatura da Mocidade Independente de Padre Miguel, que fala, né, desses gênios, artistas e inventores que vêm trazer um mundo diferente, que vêm mexer com a vida da gente, que dão asas à imaginação. E é isso. Esses autores, aqui eu vejo vários deles nessa live, né? Um abraço a todos, com muito carinho. E eu que, ao longo do processo, fui lendo, fui verificando cada um dos capítulos, posso dizer que, sem medo de errar, esse livro ele gera um grande efeito colateral, né? Que é o efeito dominó. Tu lê o capítulo, tu vê a percepção daquele autor, daquela autora sobre a manifestação artística, sobre o livro, sobre a poesia, sobre a música, sobre o teatro, sobre o grafite, sobre a literatura. Então, tu sente vontade de ler o livro, ler a poesia, ir atrás do filme, ir atrás da música. E é isso. É uma experiência muito gratificante. Óbvio que sou totalmente suspeito, estou totalmente implicado nesse livro, mas eu li e foi uma leitura muito prazerosa. Preciso agradecer também pelo compartilhamento de indicações de referenciais de música em geral e de samba em específico, ao Vinícius Campos, que é meu irmão, também. Muito obrigado por todas as indicações. E, obviamente, não posso deixar de render agradecimentos pela existência desta mulher que é Conceição Evaristo, que 7 ou 6 autores optaram por referenciar a obra dela, né? E isso que virou o nosso dossiê inicial, o nosso dossiê de comemoração aos 75 anos de vida de Conceição Evaristo. Então, obrigado pela sua existência, espero que o livro chegue em suas mãos, espero que essa live também chegue. Como pessoa, como homem preto,
como pessoa que se vê como um defensor de direitos humanos, eu só tenho a agradecer as ricas contribuições que fizeram a toda a cultura brasileira. E se há justiçamento racial no Brasil, teremos Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras o mais breve possível. Enfim, gente, já me encaminhando para esse fim, eu acho que, para o fim da minha fala, eu acho que Direito, Arte e Negritude, ele nada mais é do que a síntese de um trabalho muito gratificante das pessoas. Eu vejo o livro como um manifesto em defesa da felicidade, da alegria, da leveza, frente a esse ambiente hostil de morte e ódio. Ao longo do processo criativo desse livro, eu me deparei com 2 casos de homicídios com violência de pessoas negras aqui na minha cidade, que é Porto Alegre, os revoltantes caso Beto, o revoltante caso da Jane, né, uma defensora de direitos humanos, mortos, uma no pátio de sua casa, o outro na saída de um supermercado. Então, assim, isso é o trágico. E o lúdico vem com Direito, Arte e Negritude. Eu interpreto ele como um quilombo criativo, como páginas de celebração de cultura negra. Aqui atrás de mim, tá 2 super-heróis pretos, né? O Miles Morales e o Pantera Negra, T'Challa. É uma Wakanda literária, é uma tentativa sincera de manter aceso em 2020 esse fogo da luta antirracista. Não adianta só fazer manifestações em redes sociais num ano e se esquecer, parar de seguir pessoas pretas para não ver que a discriminação racial continua. Ele foi lançado formalmente, como a Rebeca já nos falou, no Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. E aqui eu agradeço a Editora FI por existir, por permitir que as pessoas publiquem os seus livros e dêem acesso a todos de modo gratuito, em especial ao Lucas e à Karina por todo o empenho e todo o cuidado ao livro. E hoje, nesse dia 25, que é dia da Constituição, que é Dia Nacional do Orgulho GLBTQIA+, nós temos a oportunidade de convidar as pessoas com um sorriso aberto, como cantava Jovelina Pérola Negra, a lerem os livros e difundirem as ideias que estão ali, tá bom? Nessa luta, a gente só espera que nós sigamos antirracistas sempre e não só em determinados momentos específicos. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de fala e espero que vocês leiam e gostem muito do livro. Foi feito com muito carinho. Seguindo aqui, né, depois dos agradecimentos da fala de Weison, eu não poderia deixar de agradecer, e aí tratando o nosso livro como um filho, que tem uma mãe nordestina e um pai sulista, né, um negro sulista, eu agradeço muito a Weison pela parceria de fato, foi um parceiro excepcional, foi um pai extremamente paternalista, no bom sentido, e foi extremamente importante para mim essa parceria. E aí, eu acho que esse nosso livro, ele significa não só essa parceria mesmo entre pessoas, mas também de resistência, né? Como a gente é forte quando a gente se junta. Durante o processo do livro, eu tive um problema com meu pai. Meu pai teve um tumor no intestino. E aí, nesse processo, eu falando com o Weison, a gente ia se adaptando, e a gente ia fazendo as coisas, e ele foi realmente esse pai do nosso livro. Então, eu agradeço muito a Weison pela parceria, né? A gente não se conhecia, assim, se conhecia através disso. E a gente criou uma parceria muito bonita. E a obra, ele é de fato o pai da obra, né? Então, todos os agradecimentos. Muito, muito obrigada pela parceria. Muito obrigada por topar fazer essa resistência, né? Que a escrita é nossa resistência. E aí, a Conceição Evaristo marcou muito a obra, né? Tanto pelo número de escritas referenciando Conceição Evaristo, como também a ligação da escrevivência. Se a gente pega o nosso primeiro capítulo, né? Escrevivência de fato marcada ali, quando a mãe de Leandro chega e traz, né? Como é a vida dela mesmo, sendo professora no ensino público. Então, a gente tem no nosso livro não só a nossa resistência como ser e como essência, mas também a nossa resistência de escrita. E essas escritas são marcantes e são marcadas, né? Por esse processo que Weison já falou, que é um tempo difícil que a gente está passando de pandemia. E mesmo assim, a gente consegue ver, né, através da arte, novos horizontes, novas esperanças. E aí, nosso livro é marcado disso. E também, para mim, direito, arte e negritude. Esse direito é muito além do direito, como a gente fala, do direito constitucional,
do direito legislativo mesmo, mas para um direito de escrita, num direito da gente marcar nossa presença e colocar para o mundo, né, os nossos anseios, nossas esperanças mesmo, uma coisa que nos foi negada por muito tempo. A gente pega, tem menos de séculos, né, menos de décadas que a gente consegue escrever e realmente colocar nossas expressões no mundo. E aí nossa escrita fica não só como marco acadêmico, não só como marco de esperança, mas também como marco de resistência. Então o livro em si é marco de resistência. E aí, para poder falar sobre isso, eu vou chamar algumas pessoas que estão aqui na live, que fazem parte da nossa obra, para falar um pouquinho sobre os nossos capítulos, sobre os capítulos. Vez a volta daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu consigo colocar você e o pessoal. Espera. Acho que eu consigo. Peraí. Acho que ficam 4 agora. O Instagram tá moderno. Fiz o convite, acho que fica. Você não precisa sair, pode ficar. Esperando a Lisane agora, só aceitar. E aí, Lisane traz o capítulo 4, que fala justamente sobre Conceição Evaristo, né? Com a frase que que é difundida, a gente combinamos de não morrer, negritude, vozes, memórias periféricas. Estou esperando só ela entrar para poder falar sobre o capítulo dela. Acho que caiu aqui. Tempo que ela volta. O próximo capítulo é o meu. Então, eu vou dar continuidade ao tempo que ela volta. E aí, o meu capítulo é sobre encarceramento no Brasil, ser uma prisão familiar, não apenas individual, baseado na poética de Carolina Maria de Jesus. E a poética que eu peguei, o poema O Infeliz, que está no livro Antologia Pessoal, que foi publicado pós-morte, no ano de 1996, que é o ano do meu nascimento. E aí essa poética fala sobre um homem que acaba perdendo toda a estrutura familiar, acaba perdendo toda a esperança de vida, e aí é marcado por um filho que foi preso. E a partir da minha pesquisa, a partir da leitura poética também, né, e aí a gente acaba entrelaçando tudo, até porque nossa pesquisa acadêmica também é nosso olhar do mundo, né, um olhar científico do mundo. E aí eu peguei a poética de Maria Carolina de Jesus e entrelacei com a nossa realidade brasileira. A gente tem encarceramento em massa, né, que tem uma maior ampliação nas últimas 2 décadas, a partir do encarceramento de mulheres também, que tem mais de 200% de encarceramento desde 2016, que é quando a gente tem o maior fechamento das políticas de drogas. E a partir disso eu fiz acabou sendo um breve ensaio, meu artigo, um breve ensaio sobre esse encarceramento e o efeito nas famílias, né, mostrando que a pena ela não é individual, como se diz a Constituição, como se diz de fato a legislação. Essa pena ela acaba acarretando para os membros da família, acaba sendo uma pena em rede. E aí, usando o livro de Dana Queiroz, eu usei também muita base de mulheres escrevendo, né? Angela Davis, Dana Queiroz, Michelle Alexander. Usando Dana Queiroz, eu resgatei alguns trechos de mulheres que falam, né, como é essa visita no presídio. E aí, de mães que levam suas netas para ver suas mães ou seus pais, suas avós que levam suas netas para ver seus pais e suas mães, e essas crianças passam por revista vexatória. E aí uma criança que é submetida a um processo extremamente violento, não só violento estruturalmente, mas violento em todos os sentidos, principalmente emocional. Então essa criança ela acaba pagando pena com a mãe, e assim a expressão que está no livro, né? Pagando pena. Não só isso, eu trago nesse ensaio, artigo, né, um alerta que às vezes desse encarceramento, a poética é ligada ao homem que tem o seu filho encarcerado. Mas aí a gente tem, né, esse avanço das mulheres encarceradas. E essas mulheres são, às vezes, mães, chefes de famílias, e que tem toda essa família ligada a esse cárcere. Ou pelo isolamento dessa mãe e essa família, esse núcleo familiar fica sem essa presença materna, ou quando essa mãe, mesmo isolada, né, do convívio social, nos presídios, ela tem ainda essa ligação com os filhos, com os seus parentes, e essas pessoas acabam sofrendo também a penalidade junto com a mãe. E uma coisa importante é que eu trago também a pesquisa do Laços, que é um grupo da Paraíba, que eles trazem que a maioria das pessoas que fazem visita são mulheres. Então, essas penas são perpetuadas para os familiares femininos.
Isso é uma coisa muito importante, né? Uma forma também de usar a arte para poder fazer uma denúncia no Brasil. Um Brasil que está aprisionando pessoas como se prisões fossem lugares realmente de depósito de pessoas, quando na verdade seria o caso, né, excepcional. Última rádio, que a gente não usa para isso. Então, mensagem nesse sentido, para que vocês aproveitem. Vou ver agora que se Lisânia voltou, senão a gente passa para o próximo. Preciso dizer que é urgente e necessária uma reconfiguração do modo como é conduzido o processo de execução penal no Brasil, pois fere e cria obstáculos aos direitos postos em leis, tornando irregularidades regra e criando verdadeiras famílias encarceradas. Estou aqui parafraseando Rebeca Vieira no seu capítulo, na sua obra. Não falo nada, eu só aqui reproduzo os conhecimentos dessa gênia que fez a gente refletir sobre encarceramento no Brasil. Agora com Camila Mello, maravilhosíssima. Ela vem representar também a Leandro de Paulo, colega dela. Eles escreveram em coautoria o capítulo 17, que é a estética do homem branco como manutenção da dominação. 2 pontos. Negar totalidade ou exterioridade para o povo. Para a positividade contra a classificação do negro como indesejado. Perfeito, obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês, viu? Vocês vão me falando sobre o tempo, tá? Pode deixar. Nós escolhemos para iniciar um poema da gigantesca Carolina Maria de Jesus e eu vou ler só a parte final. Poeta, não queixe suas aflições aos que vivem em ricas vivendas. Não lhe darão atenções. Sofrimentos, para eles, são lendas. Nós, que somos pessoas negras, já ouvimos de tantas pessoas que no Brasil não existe racismo, que aqui teve uma mistura de raças, que é todo mundo igual, que não dá para falar que tem racismo aqui. Nesse país que, como a Rebeca estava falando há pouco, encarcera pessoas negras de maneira, assim, inclusive familiar, né? As nossas famílias vivem com receio de serem vítimas dessa violência policial, dessa violência estatal. Então, as pessoas não consideram que o processo de miscigenação foi super violento para a gente e a gente sofre os desdobramentos dessa violência até hoje. E aí, o Leonardo ele tinha uma inquietação sobre um filme que o protagonista é o Ed Murphy, que é o Trocando as Bolas. E nesse filme, acontece algo que é interessante para discutir sobre a classificação das pessoas negras como potenciais criminosos. Porque nesse filme, um dos irmãos... Primeiro que a estética do filme é uma estética que enfatiza pessoas brancas em locais de poder, em locais de dominação, e as pessoas negras sempre em locais marginalizados, né? E aí é lógico que isso retrata, isso faz com que se crie um imaginário de que pessoas negras não são muito competentes, de que pessoas negras não são dignas de estarem em posições dignas, né? Eu nem gosto de falar de posições de poder, porque eu quero construir uma sociedade que a gente não tenha isso. Posições de poder e posições de pessoas sem poder. Eu quero construir uma sociedade que a gente acabe com isso. Mas hoje em dia, como a gente vive numa sociedade hierarquizada, as pessoas negras elas sempre são vistas como menos competentes. E isso tem desdobramentos horríveis, principalmente no que diz respeito à classificação dessas pessoas como potenciais criminosos. Eu também gosto do direito... Gosto não, porque eu acho que ninguém gosta de direito penal. Mas eu estudo muito direito penal. E aí a gente percebe o encarceramento em massa e percebe que as pessoas negras elas são perseguidas desde sempre, né? Então a gente tem ali um policial que... talvez, mesmo sem a intenção, já classifica aquele homem negro como potencial criminoso. Então, ele será muito mais abordado do que uma pessoa branca na rua. Inclusive, teve uma circular da Polícia Militar de São Paulo ordenando que pessoas negras fossem abordadas, né, nos bairros nobres de Campinas. Isso saiu e teve ampla publicidade desse absurdo. E no filme isso é mostrado também, porque um dos irmãos brancos do filme acredita que pessoas negras são pessoas que roubam desde que nasceram. Então ele já enxerga essas pessoas como potenciais bandidos. E por que ele enxerga isso? Porque foi criado um imaginário, né?
quem quer manter a dominação entendeu que o poder cultural é muito importante para isso. Então, nos colocar sempre em representações negativas faz com que se mantenha a dominação branca, né? A dominação, que se mantenha a supremacia branca. Eles entenderam que o poder cultural tem isso, eles entenderam que as imagens têm poder ideológico, têm um significado ideológico. E aí, por isso que eu fico até emocionada de todas as pessoas falando de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, que uma vez falou em um podcast, é algo que eu não esqueço. Ela falou assim, eu não quero ser vista como uma exceção. Isso é incrível, porque nós que somos pessoas negras, que estamos no movimento negro, a gente entende que a nossa construção tem que ser coletiva. Uma pessoa que alcança um lugar de destaque não é suficiente, porque nós somos vistos não na nossa individualidade, e sim como membros de um grupo. Um grupo que no Brasil tem sido marginalizado, um grupo que no Brasil tem sido encarcerado, um grupo no Brasil que, nesse momento de genocídio da população, tem sofrido ainda mais. Então, nós realmente não podemos ser exceções, né? Nós temos que denunciar as nossas representações negativas, nós temos que exigir que sejamos representados de forma positiva, até mesmo para isso construir subjetividades mais potentes dentro de nós, para que as nossas lutas sejam cada vez mais fortalecidas. Então, no capítulo, a gente critica essas representações negativas de pessoas negras e reivindica uma sociedade diferente. Perfeito, maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito obrigada. A história não se findou, a resistência está começando. Escreveu Bora. assim Camila e o Leandro, né? Leonardo. Leonardo. Vou chamar a próxima. Foi um prazer. Tchau. Prazer. Prazer. Agora eu não sei como é que eu saio. Vocês que me tiram? Eu não consigo te tirar aqui, não. Eu tentei, mas não consigo. Eu Acho vou que tirar você e sai. entrar de novo, então. Eu vou sair e entrar de novo. Obrigada. Beijão. Beijo. Lise, chamei Lise agora. Boa noite. Boa noite. Me ouvem bem? Lise, Lisane, né? E Alice e Cristian. Eles são os autores do 4º capítulo da nossa obra, que fala sobre Conceição Evaristo, né? A gente combinando de não morrer, negritude, vozes e memórias periféricas. Pode falar um pouquinho sobre o seu capítulo, por favor, para a gente? Boa noite. Então, eu sou a Lisiane Nadsberg, estou aqui representando também, né, o Cris Jones e a Alice Meirelles, né? Somos do grupo Escritas do Corpo Feminino, das letras da UFRJ, fazemos parte do grupo, estão aqui a nossa coordenadora, Maria Tereza Salgado, e os outros membros, e foi organizando e construindo o curso Escritas do Corpo Feminino, África, Brasil e Portugal, que a gente decidiu participar do livro de vocês, né? E como nós estamos muito ligados, os três, nessa organização deste curso, nós começamos, e por todos gostarem muito de Conceição Evaristo, eu estava aqui ouvindo, fiquei muito feliz, né, ouvindo vocês também, e lendo vocês que falaram de Conceição Evaristo, e eu acho que o que a gente traz na escrita do nosso capítulo 4, é esse pacto, né? A gente combinamos de não morrer. Então, agora, no dia 13, essa escrita foi feita em setembro do ano passado, fizemos as revisões agora em março, né? E nós temos o grupo entre os três, e assim, hoje eu digo como representá-los, né? Como trazer o nosso artigo aqui. Então, eu escrevi para eles um agradecimento, e eu acho que o agradecimento, ele se interliga com o que nós escrevemos no livro. Então, eu digo que esse artigo tem o melhor, enquanto intelectuais negros periféricos das letras, né? O nosso jeito de se posicionar, ele vem no artigo, né? São reveladas as nossas escrevivências, que é algo que a gente traz também no que seria uma análise, né, do conto A Gente Combinamos de Não Morrer, da Conceição Evaristo, né? O Cris, ele é um poeta, escritor,
a Alice é uma acadêmica militante, eu sou uma professora militante. Então, esses espaços são demarcados no nosso artigo, que ao mesmo tempo se fundem e revelam que a academia mais odeia, que é a diversidade preta. Não foi nada fácil, né, juntar três mentes fervilhantes. Nós ficamos quase 24 horas escrevendo juntos. A gente parou, acho que umas 6 horas para dormir, a gente almoçava e comia juntos, porque a gente estava nesse trabalho da organização do curso também. E quando veio o momento das correções, a gente pensou assim, como tentar corrigir o incorrigível, né? E aí eu pensei quando eu escrevi para eles, eu pensei na passagem do livro, né? Que a dona Estelina diz que escrever é uma maneira de sangrar, acrescento, e de muito sangrar, muito e muito. Então, como fazer essa correção, né? Se, na verdade, a escrita do povo negro, ela muitas vezes é uma catarse e deve ser respeitado. Então, nós temos a Conceição Evaristo, né, como uma mentora, né, que desvenda as vidas pretas nas letras. Isso é muito importante para todos que podem, que conhecem Carolina, mas para nós das letras, ter essa mulher, né, formada em letras e nessa luta e abrindo esses espaços é muito importante também, né? Eu acho que uma das coisas que a gente trouxe também foi o escancarar o racismo estrutural para aqueles que ainda acreditam, né, em democracia racial. Né? A gente pensou no conceito de escrevivência, como eu já tinha dito, a importância da subjetividade, a periferia também como um ambiente de produção cultural, até porque nós viemos da periferia, eu sou do Rio Grande do Sul, da periferia do Rio Grande do Sul, e Alice e o Cris da periferia do Rio de Janeiro. A gente também trouxe a hipersexualização dos corpos negros, né? Corroboramos isso com o livro Memórias da Plantação, da Grada Quilombo. Trouxemos também uma crítica, né, à religião, que a Conceição traz no conto, né, e o quanto ela exalta também a religião de matriz africana, né, e mostra o quanto é importante se pensar, né, a religião de matriz africana. Então, eu até disse para uma das coisas que a gente disse que no nosso caso não é ninguém solta a mão de ninguém, né? O nosso pacto, como eu tinha dito anteriormente, a gente combinamos de não morrer, né? Esse é o pacto dos pretos, que entende o quanto o racismo nos mata de diversas formas, e é preciso lembrar sempre que tudo que nós temos é nós, né? Então, eu agradeço, né, por poder vocês abrirem esse espaço para que a gente possa participar desse artigo, né, pessoas do direito, pessoas de várias áreas, né, e ficou de uma forma tão coesa esse livro maravilhoso, e gratidão a quem veio antes de nós, aos nossos ancestrais, e a Conceição Evaristo, né, por nos manter vivas e vivos. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada por colaborar com o nosso livro. E, de fato, é isso, né? A gente combinou de não morrer, e não morrer em vários sentidos, não só no sentido físico, mas também no sentido da escrita, da produção mesmo, e no sentido de mostrar as nossas mentes, né? E aí mostrar o que a gente pensa, que a gente acha com esperança. Eu vou chamar... Como escrever, só como escreveram esses três gênios, né? Palavra que cura, que liberta, que salva, que iguala, que acalenta e que mantém vivo. Gratidão por terem participado. É lindo o capítulo de vocês. Gratidão, axé. Agora com Carla Mariane, com o capítulo 10, que fala sobre quando a ausência e o risco, 2 pontos, escritas marginais, políticas e epistemicídio. Pode falar um pouquinho sobre o seu capítulo, Carla. E aí, gente, vocês me escutam direitinho? Massa. Então, primeiro dizer que é uma alegria, né, estar aqui partilhando desse momento com vocês, né? O livro, ele é muito bonito e ele é muito potente, acho que ele ser lançado nesse momento
dá a ele uma potência ainda maior, né? Porque ele representa uma pulsão de vida, né? No momento de acúmulo de mortes, né? Ele é esse respiro possível, né? Essa pulsão de vida aí, de inúmeras narrativas, de inúmeros olhares, né? De inúmeros corpos, né? Que não são só do presente, mas são também do passado, né? E vislumbrando um futuro aí, né? Tentando imaginar, tentando fabular um futuro possível, né? Um futuro de vida. Então, estou realmente assim muito feliz assim de partilhar do livro com você e de partilhar desse momento. Mas falando mais especificamente assim da minha proposição, né? Do meu texto, ele é uma continuidade, né? Ele é uma reverberação da minha pesquisa de dissertação, né? Uma pesquisa que se debruçou a pensar as escritas marginais urbanas, né, que são as pichações desautorizadas, e o direito à cidade. E aí, na pesquisa, né, no desenrolar da pesquisa, eu acabei o campo, né, me mostrou pistas, né, me mostrou situações para além daquilo que eu queria falar, né? E o artigo, ele vai nesse sentido, né? Porque quando eu fui analisar os TCOs, né, os boletins de ocorrência sobre as pichações, eu não encontrei esses dados, né? Eu encontrei um número super reduzido. E não é que eu esteja reivindicando, né, que os pichadores e pichadoras sejam fichados, de jeito nenhum. Mas é que, contrapondo, né, com a experiência da rua, né, com a narrativa de pichadores e pichadoras, existe aí uma enorme discrepância, né? Porque o enquadro na rua, ele continua existindo, né? A violência na rua, ela continua existindo, né? Então, por que essa violência não está registrada, né? E quais são as implicações e os desdobramentos em relação a isso, né? A gente pensa num direito que é positivo, né? Que só é real aquilo que está escrito, né? Então, eu consegui perceber nesse movimento um apagamento, né, um silenciamento de um conflito que está latente nas ruas, né, que existe nas ruas. E aí o dado de TCO é como se esse conflito não existisse, né, como se não houvesse violência na rua, como se não fosse uma disputa, né, entre o direito e essas escritas que se insistem, né, essas existências escritas que se insistem nas ruas. E aí, quem me ajuda a pensar isso é a maravilhosa Sueli Carneiro, né? Porque ela vai pensar sobre o epistemicídio, né? Sobre esses mecanismos, às vezes muito sutis, né? De apagamento, de silenciamento das formas de existir, das formas de expressão, né? E que são mortes em vida, né? Que é uma subalternização das formas de se expressar, de se falar. E aí eu tento mobilizar, assim, né? Essas questões no texto, que não são fáceis, né? Não estão dadas assim no senso comum, mas que acho que pulsam na gente, né? Que pulsam na experiência da rua, na experiência da cidade, né? Nessas vozes, nessas escritas que constituem a cidade e que disputam o tempo todo, né? Pela visibilidade, pela continuidade de suas existências, né? Pela continuidade de suas vidas. Então, é mais ou menos por aí, assim, o texto. Maravilhosa. E é justamente isso que a gente tem, né? A gente tem que desconstruir o que está construído, o que está posto, esse pensamento, né, egocêntrico, hegemônico, e a gente tem que reconstruir a partir do nosso, a partir realmente da visão que eles tentam matar. E aí, seu capítulo é fundamental nessa construção. A gente tem também, né? E aí agora, Carlinha, eu vou me despedir de você, mas se quiser, você pode ficar aí por um tempinho ainda, e depois você sai. Só preciso dizer uma coisa para Carla, que a Carla me fez chorar, né? Porque quando eu estava lendo o capítulo dela, me veio a lembrança do 20 de novembro de 2020, quando eu estava lá na manifestação na frente do Carrefour, e o menino, ele pula o muro do Carrefour e ele pega um spray e picha PM assassina,
enfim, na fachada grande do Carrefour. E quando eu li, enquanto li o capítulo de Carla, me veio aquela visão na mente. Quando eu vi, tive que dar uma parada com a revisão, porque eu já estava chorando demais. Eu disse, bom, é o momento de dar uma acalmada e voltar depois de uma outra oportunidade. Mas é só uma história de bastidor. Obrigado, cara. Obrigada a você. Beijão. Nosso girassol chegou, a gente falou mais cedo, mesmo falou mais cedo, e é Exilda Mello, que também ela fez a apresentação do nosso livro, não só a apresentação, mas a ponte, né, que foi fundamental para que o livro realmente nascesse, raiasse. E além disso, ela tem um capítulo também, que é o capítulo 21. Então, a fala é sua, Exilda, e depois a gente volta para a vez e ele fala dos capítulos dele também. Eu primeiro quero saudar vocês dois, Rebeca e Veison, dizer que essa obra é simplesmente uma novidade. Além de novidade, ela aponta para uma resistência dentro do direito. Ela inicia um capítulo, para mim, muito forte, que é essa associação do direito com a arte, no enfoque racial. E traz inúmeros pesquisadores que se comungam nesse momento para mostrar a necessidade de combater o racismo dentro do direito. Então, é uma obra que, portanto, vocês se tornam pioneiros em trazê-la para o universo jurídico, justamente porque não existia essa obra, né? A primeira coisa bem óbvia é essa obra não existia ainda, não existia nenhum texto eminentemente nessa linha de direito e arte que focasse na negritude. Então, vocês se tornam referências já dentro do direito e arte por trazer essa marca. E eu fico muito feliz de estar participando com vocês desse nascimento. Vocês me deram o privilégio de fazer a apresentação da obra. Eu agradeço enormemente. E, assim, a grande perspectiva que eu trouxe no meu texto, que foi uma leitura da peça Festa do Rosário, de Lourdes Ramalho, é mostrar como esse racismo ele é tão forte, arraigado também no sertão brasileiro, especificamente no sertão potiguar e paraibano. Tendo em vista que Veison e Rebeca, talvez vocês não saibam, mas essa região do estado do Rio Grande do Norte, que especificamente ela fala, e as cidades circunvizinhas já da Paraíba, como Santa Luzia, tem essa tradição de festejar a festa do Rosário, que é com base nos negros do Rosário. E, assim, aquela região é uma região que praticamente o número de negros é muito, muito menor, não chega a 2% da população. Então, vocês percebam o quanto que isso já é sintomático de você ter um festejo eminentemente seu numa região onde prevalece pessoas brancas. Obviamente que existe uma questão aí, outra, que talvez não seja tão discutida historicamente, mas que Lourdes Ramalho também já demonstra, que essa branquitude que existe lá veio de uma leva também já injustiçada da Europa, que é justamente os judeus foragidos da Inquisição. Mas isso é um outro mote dela, que ela coloca em outras obras, e nessa peça especificamente, ela trabalha com as mulheres negras que são violadas sexualmente, as mulheres negras que são ridicularizadas, chamadas de loucas, quando elas resolvem a justiça com as próprias mãos, especialmente no sertão, porque a gente está falando de lugar que geralmente, na época que ela escreveu, sequer se falava sobre proteção das mulheres. Até hoje, por exemplo, a gente não tem ainda uma delegacia da mulher na cidade que Lourdes era a cidade onde se passa essa festa do Rosário. Então, ela mostra ali que esse grupo ele tem uma cultura muito forte e, ao mesmo tempo, uma reprimenda do grupo social envolto, porque não quer sequer que eles façam os festejos próprios, né, dos negros do Rosário. Então, eu peguei historiadores da região, o professor Helder, o professor Iranilson Buriti, alguns outros pesquisadores que já discutem nesse recorte de sertão a questão da negritude. Então, eu peguei assim alguns historiadores, um recorte historiográfico para demonstrar
que é, sim, um recorte sensível para a questão do próprio sertão, a discussão racial. Então, aí, nesse sentido, eu juntei essas duas questões para ficar em evidência, e foi escrito por uma descendente de judeus, que é a Lourdes Ramalho, que também em outras peças fala do povo cigano, fala de outras especificações de grupos vulnerados. Eu acho muito importante que a gente ressalte que está se falando de uma autora que não é um cânone, não é uma escritora muito conhecida, mas que ela já fazia, desde a década de 60, essa sinalização, mostrando que os negros sofrem na sociedade, são perseguidos, são excluídos, são estigmatizados, e essa peça já foi encenada em alguns lugares, na década de 60 em Curitiba, já foi encenada em Salvador. Na época ela teve não tinha ator negro para encenar onde ela estava, e eles tiveram que usar maquiagem. A peça foi criticada na primeira exibição exatamente por isso. E depois, sempre, quando já encenada em Salvador, já foi com atores negros. Isso é importante, esse destaque, né? Eu não lembro o título que se usa para dizer quando se faz a maquiagem de pele. Vocês devem saber o termo. Blackface. É a blackface, o né? blackface. Então, a primeira encenação foi extremamente criticada, apesar dela estar fazendo um resgate de toda a história dos negros no sertão, mas ela não tinha ator, né? Não tinha ator, e quando foi encenado, possivelmente foi o elenco lá de Campina Grande que foi, houve essa crítica inicial para ela, e ela disse que jamais era a intenção, que a situação foi quem fez com que os atores ali fossem escolhidos, né, sem ser negro. E isso é interessante demais também, né? A questão do ator negro nessas peças, já na atuação concreta. Então, a minha leitura a minha contribuição para a obra se baseou nessa leitura de Festa do Rosário, e eu chamo a atenção justamente para esse racismo que existe muito fortemente dentro dos sertões brasileiros. E, por exemplo, se eu tivesse já lido a época, eu já teria feito a confluência do discurso também do Prêmio Jabuti, o Itamar Vieira Júnior, que um ano passado, no final do ano, ganhou o Prêmio Jabuti, já com a história também de racismo no sertão. Eu teria, com certeza, feito essa aproximação. Mas eu quero, num outro momento, já discutir isso junto com a obra da Cida Pedrosa, que também ganhou o Jabuti de poesia, porque ela traz a negritude no sertão. O texto dela também é maravilhoso. Então, essas duas obras do final do ano passado, ganhadoras de prêmio, elas trazem esse racismo no sertão, e eu ainda quero fazer uma complementação dessa obra com esses novos autores mais recentes. Viu? Eu passei aqui rápido, vocês estão de parabéns, eu agradeço demais a participação, poder participar com vocês, e agradeço demais vocês terem essa ideia de fazerem essa obra e colocá-la no mundo. Tá certo? Obrigada, Exilda, nosso girassol do sertão. Antes de tu se despedir, de sair, eu preciso dizer assim, que se essa obra tem certidão de nascimento, o seu nome está lá. Essa obra, a senhora ela se liga com o direito e literatura brasileira, justamente porque nós conseguimos perceber que as autoras negras e a negritude não estavam na literatura brasileira. Então, quando nós fizemos essa leitura, eu disse, vejam, precisa de uma obra nessa linha. E você imediatamente, com Rebeca, disseram, sim, precisa mesmo, e nós vamos fazê-la. E eu fiquei muito feliz, porque vocês foram corajosos para enfrentar essa temática e levar esse projeto adiante, e fizeram com que ele nascesse lindamente, até numa data emblemática, que foi 21 de março, né, Dia de Consciência. Dia do combate a todo racismo, né? Há uma luta que se faz também dentro do mês de março, mês da mulher, e as mulheres negras, elas são, sim, as maiores vítimas de violência doméstica no país, e elas são vítimas de várias situações
extremamente agressivas que a gente precisa combater fortemente dentro do direito. Eu agradeço a vocês dois. Eu passei aqui rapidinho para vê-los, mas eu estou num outro evento de advocacia criminal e eu agradeço demais por vocês terem levado adiante e por fazerem mais. Eu tenho certeza que essa daí não vai ser a última e vocês vão fazer muito mais. Amém. Um beijo, boa noite. Beijo. Boa noite. Então, seguindo aqui, aí a gente agora... Eu não consigo te tirar, você precisa sair. Aí foi. Seguindo aqui, agora a gente vai para vez, volta para Weison, né? Passa a bola de novo, para que ele fale sobre os 3 capítulos dele, que é o capítulo 18, capítulo 19 e 23. Como eram 3, eu não vou falar o título, você fala aí, vai dialogando com os seus 3 capítulos. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar sobre os meus capítulos é, por favor, leiam eles. Tá falado. Explicitando assim sobre o que fala os capítulos e quais foram as concepções, acho que é importante, né? Quem está aqui e não me conhece, que eu vejo que são muitas pessoas, né? Eu sou um pesquisador da área do direito, mas especificamente minha tese é sobre desenvolvimento sustentável e sobre a tutela jurídica do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento sustentável como um direito humano, né? A minha bio ali do Instagram, como vocês podem ver, eu sou um cara que estou pensando e lutando por direitos para construir esses ambientes mais sustentáveis. E isso não significa somente, mas também significa isso, que eles sejam ecologicamente adequados para as nossas gerações futuras. É importante que a gente tenha equidade nas nossas relações sociais e econômicas no presente para que a gente consiga garantir esse direito ao futuro. Bom, por que eu digo isso? Porque os meus 3 capítulos, eles vão falar na parte do direito sobre isso, né? A parte da negritude vai ser identificada por mim, que sou um escritor, um autor ali no livro negro, mas também porque todas as manifestações artísticas que os capítulos falam, versam, são afrocentradas. São referências a trabalhos e legados de pessoas pretas que estiveram desenvolvendo suas atividades em um determinado campo artístico. Seja no cinema, seja nas séries de TV, ou seja, e também, né, no teatro. O capítulo 18, eu falo de qual arte? De que eu estou falando? Eu estou falando de direito de cinema. Então, quando vocês lerem o Direito ao Desenvolvimento e Queen Slim, Equidade de Raça e de Gênero em Perspectiva Sustentável, esse não foi o capítulo que inicialmente eu pensei para o livro, porque eu também não pensei que eu ia acabar escrevendo 3 capítulos para esse livro. Não era a minha ideia inicial, definitivamente. Isso acabou sendo uma contingência, uma necessidade frente a outras obras que acabaram não sendo publicadas e alguns outros problemas editoriais que a gente teve em algumas outras, mas objetivamente o capítulo 18, que fala sobre o filme Queen Slim, não era o inicialmente pensado. Mas eu tive um episódio de racismo assistindo esse filme, porque o filme ele abre, e isso não é spoiler, está no trailer, mas não leiam o capítulo sem ter visto o filme, se vocês não quiserem tomar spoiler, porque tem spoiler no capítulo, então cuidem. O filme se trata sobre um encontro que é marcado por uma advogada negra e um administrador negro, né, que eles vão ter um encontro que é marcado por um aplicativo, um Tinder da vida, e nisso acontece um grave episódio de violência policial. E esse episódio de violência policial, como eu já disse para vocês, eu sou chorão, né? Me fez chorar assistindo o filme. E eu olhei em volta e as pessoas estavam rindo. E daí, esse foi o momento que eu disse, é sobre esse filme que eu preciso fazer. O meu capítulo do livro. Porque não é possível que nos ambientes, inclusive dentro da minha casa, exista uma cena tão impactante de violência que termina numa morte e isso seja engraçado para alguém. Então, o meu capítulo, ele nasce assim, e eu já fui assistir esse filme sabendo que quem foi a diretora dele foi a Melina Matsoukas, que é mais conhecida na cultura pop por ter dirigido alguns clipes muito famosos, como Formation da Rihanna,
Formation da Beyoncé e We Found Love da Rihanna. E ele foi roteirizado, foi escrito pela Lena Whitley, que é uma atriz e roteirista que colaborava com Master of None, né? Então, assim, são duas negras que fizeram um filme para homenagear a negritude, para denunciar a violência policial. E isso, para mim, é o espírito do direito ao desenvolvimento que eu já venho pesquisando há alguns anos. O segundo capítulo, ele nasceu de uma experiência daí também muito boa, assim, uma experiência muito divertida, que foi, eu comecei a assistir a série da HBO, Lovecraft Country. Eu gosto muito de terror, quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou do terror, sou da ficção científica. E Lovecraft Country, ele se baseia, é uma série de 10 capítulos, que tem uma showrunner, né? Quem não está acostumado com esse nome, pensem no Big Brother. O showrunner do Big Brother é o Boninho. A showrunner do Lovecraft Country é a Misha Green, que é uma mulher negra que já tinha trabalhado em outras produções, e ela começa ela lê o livro Lovecraft Country, Território Lovecraft aqui no Brasil, que é, na verdade, uma releitura que o Matt Huff, o escritor do livro, fez, que é um homem branco, de o universo do Lovecraft, do H.P. Lovecraft, que é um escritor de ficção científica. Bom, abri aqui muita caixa. Então, volta comigo e vamos lá do início. O escritor de ficção científica, P.H. Lovecraft, ele é famoso porque ele construiu um universo de monstros cósmicos. Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura. Muita gente que gosta de literatura de ficção conhece ele. Ele era extremamente racista. Ele dizia que o negro ele era algo que se assemelhava a um ser humano, mas não era um ser humano. E isso está tanto na vida dele, porque em várias biografias dele, inclusive uma biografia muito boa de ler sobre o H.P. Lovecraft, é da primeira esposa dele, que disse que ele teve uma crise de pânico quando chegou em Nova York e viu que existiam negros e latinos naquele ambiente, porque ele morava no interior, achou que lá só existiam pessoas brancas, ele deu uma surtada. E esse cara criou um universo e é muito festejado por ter sido o cara que mesclou terror com ficção científica na literatura. O Matt Huff, lá em 2016, como homem branco que gostava dessa literatura de ficção, ele decidiu fazer uma releitura desse universo do Lovecraft, colocando o racista no lugar dele, que é o racista no lugar de monstro da sociedade. E foi isso que ele fez. O livro dele, ele tentou adaptar para a TV e nunca conseguiu. Em 2019, Misha Green tem contato com esse livro e dá um estalo nela. Tá aí o meu novo seriado. E assim, ela faz essa obra, que é o Lovecraft Country, Território Lovecraft, que vocês podem assistir na HBO. Então, ela faz uma profunda reflexão sobre raça, sobre gênero, sobre as multiplicidades do que são mulheres negras, do que são homens negros, do que é estigmatização da pessoa negra GLBT. Então, assim, tudo isso está visualmente naquela obra. E isso se liga com o desenvolvimento, especialmente na indução do desenvolvimento enquanto capacidade humana de ressignificar o passado. E é isso que está exposto lá no capítulo 19, quando eu posiciono o antirracismo como componente de desenvolvimento sustentável. Então, vamos ler, vamos trocar ideia. E aqui, para quem for ler o capítulo, esse capítulo ele não traz spoilers, então dá para ler sem ter visto a série. Mas eu ressalto, assim, que é um xodó meu. Existe uma tabela nesse capítulo onde tem as citações que estão presentes em voice-over, né, em voz off, em cada um dos episódios. Pessoas, façam desse livro um efeito dominó. Não vejam só o Lovecraft Country e não leiam só o capítulo.
vão atrás de cada uma daquelas pessoas, daqueles poetas, daquelas atrizes, daqueles pensadores negros e não negros que estão citados lá sobre Lovecraft, que estão citados lá, que foram referenciados em Lovecraft Country. Outra coisa que eu também gostaria de dizer é que, assim, eu sei, porque sou apreciador do terror, que muita gente torce o nariz para obras de terror e ficção científica. Lovecraft Country é uma série que trata de racismo, que faz uma profunda reflexão racial, que tem alívio cômico, mas que também traz um desconforto necessário. E pensem sobre cada um dos episódios. Aqui, como eu gosto, né, do spoiler, vamos fazer assim, vamos abrir o spoiler. Episódio 5 e episódio 7 são episódios muito legais de assistir. O 5 vai tratar sobre aceitação corporal da pessoa negra, em específico da mulher negra, e também vai fazer uma reflexão profunda sobre a questão da negritude frente à performance LGBT. É um episódio muito emocionante que vale muito a pena de ser assistido. E o episódio 7, ele é um episódio que fala sobre silenciamento. Inclusive, um dos segmentos do capítulo fala exatamente sobre isso. Ser ou não ser. O dilema shakespeariano, né? Ser ou não ser negro. Quem é esse eu sou negro? E esse grito de a gente poder dizer eu sou negro, eu tenho orgulho da minha negritude, é a síntese disso. E é o antídoto para que a gente não entenda que um gesto é um mero ok ou uma arrumada de lapela numa transmissão oficial de um governo. A pessoa que faz um gesto supremacista branco e que tem ciência, plena ciência de que é um gesto supremacista branco, merece ser punida, merece ser rechaçada do espaço público. E é isso que a reflexão que eu tive com Lovecraft Country, eu também desejo que vocês tenham. Vejam o episódio 7 e vocês vão ver por que eu estou falando isso, porque vocês vão ver que a nossa capa lá do Le Kings também está bem representada, afrofuturista, tem tudo a ver com esse episódio. Bom, e o meu último capítulo, que é o capítulo 23, que fala nada mais, nada menos, e eu tenho a honra de ter escrito uma segunda vez sobre ele, que é Abdias do Nascimento. Assim, gente, se você não conhece Abdias do Nascimento hoje no Brasil de 2021, tá errado. Tem que fazer a lição de casa. Vai pegar, vai dar um Google, vai comprar as obras do Abdias do Nascimento, vai ler. Vez eu não tenho dinheiro para adquirir a obra. Bom, a nossa obra está de graça, vai ler lá o capítulo 23. No Senado, porque Abdias do Nascimento foi senador, tem todos os discursos deles consolidados. Então, assim, não tem desculpa. Abdias do Nascimento tem que conhecer o legado e a obra. E no capítulo 23, o que eu estou fazendo? Eu estou defendendo que o conceito de desenvolvimento sustentável como direito humano, ao ser aplicado para o povo preto, a gente pode chamar ele de direito ao aquilombamento. Isso é uma defesa que eu venho fazendo ultimamente e é uma defesa que eu não vou parar de fazer. Vou continuar fazendo. Para mim, não existe desenvolvimento sustentável, seja no plano jurídico, ético, econômico, político, social, se não garantir para mulheres, para negros, para a população LGBT, um efetivo espaço seguro de proteção da universalidade dos seus direitos. Sem pedir favor, sem isso ser encarado como uma entrega da branquitude para a gente. Isso é premissa do direito ao desenvolvimento. E é por isso que eu chamo de direito ao aquilombamento. E por isso que o Abdias do Nascimento aparece, porque a obra dele é isso. Em 2019, eu tive a possibilidade de, em parceria com a OBRS, ser curador de uma exposição de arte que se chamava Reconhecendo Histórias Negras. E Abdias do Nascimento foi desenhado numa gravura pelo Luiz Fernando Buda,
Então aqui, Magda Prates, que está me ouvindo, mande um abraço para o tio Buda. Tio Buda está na obra também. O busto do Abdias do Nascimento, lá da exposição, está presente na nossa obra aqui. Então, assim, vamos mandar uma cópia lá para o tio Buda desse desenho maravilhoso que ele fez do Abdias do Nascimento. Então é isso, gente. O resumo da história é que eu tenho 3 capítulos no livro, né? Um sobre direito de cinema, um sobre direito de teatro e um sobre direito e audiovisual. Todos eles falam sobre desenvolvimento sustentável em cada uma das suas perspectivas, seja na equidade de raça e de gênero e na instituição de instituições como a polícia, de modo, se é que é possível, né, de modo a assegurar direitos e não violá-los. Outro falando sobre o antirracismo e essa necessidade de reconstituição histórica do combate ao racismo. E o último, nessa defesa do direito ao aquilombamento. E ainda, né, porque, como bem Rebeca falou, sou fominha de bola, fiz também o pós-fácil do livro, onde eu tento explicitar para os leitores que a gente, sim, tem um manifesto quilombista, antirracista, anticapacitista, anti-ódio, anti-GLBT-fobia, anti-tudo. Quem acha que isso é mimimi, sinto muito, é uma obra de mimimi mesmo, de mimimi de muito trabalho, de mimimi de muita dedicação e de mimimi de representatividade de milhares de pessoas que têm o direito a viver e a ser feliz. Preto não pode só descansar em paz quando morre. A gente tem o direito de descansar durante a vida. E é isso que o nosso pós-fácil traz. O direito ao futuro, ele perpassa por um direito à negritude. A negritude é o caminho. Já diria Netinho de Paulo e Negritude Júnior no Pagode 90, que nós gostamos também. Negritude é a razão de viver. Nós seguiremos vivos, seguiremos lutando, seguiremos orientados com a nossa ancestralidade, e o afrofuturo é o futuro, porque nós estaremos vivos. Vai ter Bolsonaro, vai ter Covid, vai ter supremacista branco no Senado e a gente vai seguir vivendo. E seguir vivendo e resistindo, denunciando, sendo feliz e com alegria. Né? Os capítulos são divertidos, os capítulos são buscando o incentivo à cultura. E é isso, gente. É isso que eu tenho para falar dos meus capítulos. Obrigado. Então, pessoal, agradeço a todos e todas que fizeram parte da live, que colaboraram com a obra também. E a nossa obra está mais que lançada, né? Lançada no dia 21 e relançada aqui pela live do Instagram. O download está disponível na editora FI, gratuitamente. Vocês podem baixar, compartilhar. Tá na minha link da bio e da Division também. Então, a gente está aí ampliando ainda mais o acesso. E a intenção é essa, né? Ampliar o acesso, difundir mesmo os conhecimentos das ideias escritas acadêmicas nesse período. Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos e todas. E tchau, beijo e boa leitura. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Nada, obrigada a todos vocês.